Bom, professor, eu que agradeço, né, a oportunidade que o senhor me deu de falar, né, um pouquinho sobre esse tema, né, por indicação do professor Claudinei, acho que ele tinha outros compromissos e acabou me pediu também que perguntou se eu queria colaborar nessa aula. E aí eu preparei, né, uma apresentação que vai tratar um pouquinho da questão da poluição do ar e do controle dos poluentes atmosféricos, né? Não é exatamente a minha área de atuação, né? Eu vou começar falando um pouquinho da área de meio ambiente, da área de tecnologia ambiental. Vou mostrar de que forma que os tópicos, os temas são organizados. Eu atuo mais na área de resíduo e tratamento de águas residuárias, mas, né, a gente tem que estudar tudo, né? A gente que se dedica à área de tecnologia ambiental tem que estudar tudo, tem que saber um pouquinho também dos outros temas. Então, é um tema que eu, quando fui professor substituto do DEB, ministrei aulas também. Então, foi fácil preparar um material. Foi até bom que eu relembrei algumas coisas, né? Fazia tempo que eu não tinha contato com esse conteúdo, tá? Bom, na área de tecnologia ambiental, pessoal, os temas abordados, eles são aí classificados em 3 áreas principais, né? Os resíduos sólidos, efluentes líquidos e as emissões atmosféricas. Esses 3 tópicos aí, né, que são passivos ambientais, ambientais porque, se não gerenciados, tratados, têm o potencial de causar uma poluição ambiental, eles têm um ponto em comum, que é a sua origem, né? Eles são provenientes de atividades do homem, atividades antrópicas, né? Seja uma atividade industrial, agrícola, domiciliar, uma atividade comercial, vai gerar o resíduo sólido, vai gerar água residuária, vai gerar a corrente de gás, que é a emissão atmosférica, né? E esses passivos ambientais precisam aí ser gerenciados, tratados, porque eles têm potencial de causar um dano ao meio ambiente e à saúde da população, né, como consequência também, tá? Então, o primeiro tema aí que a gente tem são os resíduos sólidos, que são bens materiais descartados no estado sólido ou semissólido, provenientes dessas atividades antrópicas que eu mencionei. Então, o resíduo ele precisa aí ser destinado, ser gerenciado, tratado, encaminhado para a sua disposição final ambientalmente adequada, que é o aterro sanitário, porque se disposto de forma irregular, inapropriada, ele tem o potencial de causar uma contaminação do solo, contaminação de corpos d'água, né? Esse resíduo aí exposto a céu aberto, ele entra em decomposição, liberando gases que podem ser tóxicos, gases poluentes para a atmosfera. Então, é necessário fazer o correto manejo e gerenciamento desses resíduos, tá? Um outro tipo de resíduo gerado são os efluentes líquidos ou as águas residuárias. Essas águas residuárias geralmente são correntes de processo, né, dentro de um contexto de indústria, né, os processos produtivos eles geram ali os seus efluentes líquidos, suas águas residuárias, e essas águas residuárias precisam aí, ser encaminhadas para uma estação de tratamento, né, serem aplicadas operações unitárias, processos de tratamento para remoção dos contaminantes, dos poluentes presentes nesse seio líquido, né? Um outro tipo de efluente líquido bastante conhecido por todos nós são os esgotos sanitários, né, gerados nas atividades domiciliares. Esses esgotos são encaminhados para as estações de tratamento de esgoto, onde eles vão sofrer aí, processos de tratamento para remoção desse poluente, antes de descartar esse efluente tratado, né, num corpo d'água ou reutilizar essa água tratada como uma água de reuso, né? E, por fim, a gente tem as emissões atmosféricas, né, que são aí correntes gasosas. A gente vai ver na aula de hoje, né, que essas correntes gasosas elas podem ter aí como fonte biogênica ou fontes naturais, né, atividade bacteriológica do solo, erupções vulcânicas, decomposição da matéria orgânica, liberam, né, gases que vão para a atmosfera, ou tem as fontes antropogênicas, né, ou as fontes antrópicas, né, que são provenientes da atividade do homem, seja para queima de combustível fóssil para geração de energia, seja queima de combustível, né, nos diferentes tipos de modais existentes, aquaviário, ferroviário, né, que queima aí combustível para locomoção desses veículos. Então, são atividades do homem, né, atividades antrópicas que vão gerar também essas correntes gasosas. Num contexto de indústria, nessa fotografia, a gente tem aí, né, diversas chaminés de um complexo industrial, no qual, dentro das atividades produtivas dessa indústria, são geradas essas correntes de gases que, antes de serem emitidas para a atmosfera, elas precisam aí
passar por medidas de controle, né, seja tratamento na própria fonte ou tratamento através dos equipamentos de controle de poluição do ar, para a remoção dos gases e vapores do material particulado presente nessas correntes gasosas, que tem aí um potencial de causar uma alteração da qualidade do ar e, como consequência, uma poluição atmosférica, que é o que a gente vai discutir também, tá? Então, essa aula, basicamente, né, a ideia é apresentar aí de forma geral, né, e de uma forma também resumida, né, pelo pouco tempo que a gente tem, né, quatro pontos principais. Né? Inicialmente, eu vou introduzir o assunto mostrando para vocês a estrutura da atmosfera. Né? O que é a atmosfera, como que essa atmosfera está organizada, para, em seguida, né, identificar aí quais são as principais fontes de poluição atmosférica e os principais poluentes, né, que são emitidos, né, os poluentes que são legislados, né, os principais poluentes que, em concentração superior à capacidade dessa atmosfera absorver, através dos processos de convecção, diluição, transporte, que a gente vai ver, vão ocasionar uma alteração, um impacto ambiental. Emendando, né, essa questão aí do impacto ambiental, dos efluentes gasosos, das correntes gasosas, a gente entra num tema super importante, né, que é a poluição urbana ou micropoluição, né, a poluição atmosférica que ocorre ali em nível local. Né? Então, um dos principais fenômenos de poluição urbana que a gente identifica é o smog fotoquímico. Né? Então, a gente vai dar uma passada também sobre esse fenômeno de poluição urbana, falando um pouquinho sobre a química do smog fotoquímico, né, para tentar entender, né, elucidar esse processo. E para fechar essa aula, a gente aborda as medidas de controle, né, da poluição do ar. Então, essas medidas elas são classificadas em medidas indiretas, né, ou medidas diretas. As medidas indiretas, basicamente, elas vão atuar na prevenção da poluição, ou seja, adotar práticas, né, procedimentos que visem não gerar a corrente gasosa, a emissão atmosférica. Então, seja alterando o processo, alterando matéria-prima, utilizando materiais que emitem menos emissões atmosféricas. Então, são medidas preventivas. Rony, só um instantinho. Você está no primeiro slide ainda, né? Tá no... Estou no quarto. Não, e não tá, então não está passando, não. Você não está aparecendo não está nem no modo apresentação. Falei tudo sozinho? Pois é, eu pensei que você estivesse falando, mas não estivesse apresentando. Aí a Carolina até falou. Deixa eu ver agora. Acho que é melhor você repetir. Vou abrir Coloca de novo. Está no quarto slide? Fala no quarto slide. Não, mas quarto slide é tranquilo, só para não ter problema. Tá. Vê se ficou agora. Deixa eu ver aqui. Abriu? Não, agora tá abrindo. Sim, agora é só colocar no modo apresentação. Coloquei. Deve ser porque eu estou gravando, né, para enviar para vocês depois, e aí deve ter dado uma lentidão. Não tá mostrando o modo, não tá no modo apresentação. Vou tentar de uma outra forma. Foi agora? Agora sim, beleza. Que bom. Certo. Bom, então, gente, resumindo, né, eu passei aqui sobre os principais temas que são abordados dentro da área de tecnologia ambiental. Então, sempre quando eu falei de resíduo, né, mostrei a fotografia aqui de uma situação, né, onde eu tenho disposição irregular de resíduo, falei do efluente líquido, falei da emissão atmosférica e entrei nos tópicos que vão ser abordados, né, nessa aula. Tá? Então, eu parei aqui, finalizei aqui falando de medidas de controle, né, que essas medidas podem ser indiretas e diretas. As medidas indiretas, eu falei que a gente atua na prevenção da poluição, tentando não gerar essa emissão. Já a medida direta, né, são através de processos, seja na fonte,
geradora da poluição, né? A gente vai ver hoje um processo bastante empregado para redução dessa poluição na própria fonte, né? Nas câmaras de combustão, nas caldeiras, nos queimadores, ou utilizando equipamentos de controle de poluição do ar. A gente tem os coletores secos e os coletores úmidos, que eu vou identificar para vocês também, e a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, basicamente, são os temas que a gente vai abordar. Iniciando, então, o conteúdo, né, a gente vê aí que a atmosfera ela é uma fina camada gasosa que envolve toda a superfície terrestre, sendo formada por diferentes gases que vão se distribuir em camadas. E essas camadas, que está representada aqui nessa ilustração, né, ela vai desde troposfera, que é a camada mais superficial, mais próxima ao solo, é uma camada que tem de 8 a 12 quilômetros de espessura. Em seguida, a gente tem a estratosfera, que é onde se localiza a camada de ozônio, né, que é uma camada importante para a absorção da radiação nociva dos raios ultravioletas, posteriormente a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que é a camada mais externa. Eu tenho um slide específico para a gente distinguir um pouquinho dessas camadas, mas, de forma geral, o que é interessante a gente saber é que essas camadas elas são classificadas, né, e categorizadas em função do gradiente de temperatura que é observado ao longo da latitude. Então, conforme a gente aumenta aí essa altitude da atmosfera, a gente vai ver diferentes perfis de temperatura, né? E esse perfil de temperatura ele é utilizado para classificar a estrutura da atmosfera, tá? Do ponto de vista de função, né, do ponto de vista funcional, a atmosfera terrestre ela tem aí várias funções, né? No primeiro momento, é uma proteção física, então ela protege a superfície terrestre, né, do impacto direto de corpos celestes, como meteoros, meteoritos. Então, isso aí é uma função protetora para a vida humana, para a vida no planeta. Então, ela tem essa função de proteção. A questão da manutenção da temperatura terrestre, né? Na atmosfera existem gases, né? Que esses gases aí, eles absorvem radiação, seja a radiação emitida diretamente para a Terra ou a radiação refletida pela superfície terrestre. Então, esses gases eles têm a função aí de absorver esse calor e manter, né, esse calor aprisionado na superfície terrestre, sendo aí importante para a manutenção da temperatura do planeta. Se o planeta Terra não tivesse a atmosfera, né, a temperatura média giraria aí em torno de menos 18 graus Celsius, o que inviabilizaria, né, diversos tipos de vida que nós temos, que nós conhecemos. Né? Diversos tipos de organismos não seriam capazes aí de se adaptar, de sobreviver nessa temperatura muito baixa. Né? Com a atmosfera, essa temperatura média gira em torno de 15 graus Celsius. Tá? Uma outra função importante é a questão do bloqueio da radiação nociva. Né? Nessa camada aí, definida como estratosfera, a gente tem a camada de ozônio, que é uma camada que absorve radiação ultravioleta, impedindo que essa radiação, que é extremamente nociva, atinja aí de forma direta a superfície terrestre. E participa também, né? A atmosfera aí é uma transportadora, é um grande condensador das águas que evaporam nos oceanos, fazendo o transporte para o continente. Então, tem essa função aí no ciclo hidrológico da água. Tá? Então, tem diversas funções que são muito importantes para a manutenção da vida terrestre, a vida como nós conhecemos. E essa composição da atmosfera, né, os gases que compõem a atmosfera, essa composição é fruto de processos físico-químicos e biológicos que foram iniciados há milhões de anos. Né? E esses processos físico-químicos e biológicos, né, culminaram hoje com uma atmosfera que tem em torno, né, de 78% de gás nitrogênio, que é um gás inerte, e 21% de oxigênio. Né? A massa seca estimada da atmosfera, né, gira em torno de um pouco mais de 5 mil trilhões de toneladas. Então, se a gente for olhar a representação, né, no globo terrestre, essa esfera branca, né, seria toda a massa de ar, a massa de ar seco que nós temos. Um outro gás, né, que também tem aí uma contribuição, quando comparado com os outros gases minoritários, é o argônio. Então, o argônio é um gás inerte, né, e compõe aí aproximadamente 1% do percentual da atmosfera. Né? E, muito importante para a química da atmosfera, é o vapor d'água. Né? O vapor d'água, a concentração, o percentual médio de concentração é em torno de 0,4% na atmosfera. Essa concentração ela pode variar, né, de valores irrisórios, como numa atmosfera em uma região desértica, até 5% em florestas tropicais.
Então, assim, é um percentual que varia muito, mas o seu percentual médio gira em torno de 0,4%. E o vapor d'água, por que ele é muito importante para a química da atmosfera, né? Essa água, ela na atmosfera, ela sofre fotólise, né? E essa fotólise faz com que a molécula de água ela se quebre em radicais hidroxila e hidroperoxila. Ou esse vapor d'água pode reagir também com um átomo de oxigênio no estado excitado, gerando 2 radicais hidroxilas. E os radicais hidroxilas são os principais agentes oxidantes da atmosfera. A gente vai ver que eles participam de diversas reações químicas que ocorrem na atmosfera, e essas reações químicas são importantes para a dispersão e dissipação dos poluentes atmosféricos, ou dependendo de condições meteorológicas e condições de concentração de gases poluentes que são emitidos, podem aí contribuir e acelerar um processo de poluição do ar. Então, o vapor d'água, né, ele tem aí a sua importância na química da atmosfera, tá? Então, destacando aí as camadas, né, da atmosfera, como eu falei, essas camadas elas se distribuem em função do gradiente de temperatura que é observado. Então, na camada mais superficial, mais próxima ao solo, que é a troposfera, a gente vê um decréscimo de temperatura conforme há um aumento da altitude. Então, essa temperatura ela decresce, né, com o aumento da altitude. Essa variação de temperatura, a gente vai ver que ela é super importante para a dissipação dos poluentes, dos gases que são emitidos a partir da superfície, né, num processo de convecção natural que serve para a dissipação, para a dispersão dos poluentes que são gerados. Em seguida, na estratosfera, é onde há a camada de ozônio. Essa camada de ozônio absorve radiação ultravioleta, tem um papel super importante para a manutenção da vida da Terra, e por exatamente absorver essa radiação ultravioleta, nessa absorção há a liberação de calor. Então, nessa camada, a gente observa aí um aumento de temperatura devido à absorção de raios ultravioletas pelas moléculas de ozônio que compõem aí uma camada dentro da estratosfera. Em seguida, a gente tem a mesosfera. Na mesosfera, a temperatura ela volta a decrescer, então tem um decréscimo da temperatura, porque nessa camada o ar ele é mais rarefeito, né? Ou seja, ele tem uma massa específica, uma densidade menor, eu tenho menos moléculas de ar, de gás nessa camada, então a absorção da radiação ela é menor, como consequência eu tenho também um decréscimo da temperatura conforme eu vou subindo, né, na altitude, né, ao longo dessa camada da mesosfera. E, por fim, na termosfera, né, volta novamente a ter um elevado aumento de temperatura, né, no qual eu tenho aí átomos, né, que se fotoionizam devido à absorção da radiação. É uma camada que está mais próxima, né, da radiação solar. Então, esses átomos, essas moléculas sofrem fotoionização, liberando calor. Nessa camada, a temperatura, a faixa de temperatura gira em torno de 500 a 2.000 graus Celsius. Tá? Então, é a camada no qual nós observamos as maiores temperaturas, né, de todas essas camadas da atmosfera. Tá? Do ponto de vista ambiental, né, se destacam 2 camadas. A troposfera, que é a camada mais superficial, né, onde os processos climáticos que regem a vida terrestre ocorrem, né, onde há ali o ciclo hidrológico da água, onde há os fenômenos meteorológicos. Então, todos esses processos ocorrem na troposfera, né, e a maioria dos fenômenos relacionados à poluição do ar. Então, hoje a gente vai discutir, vai falar um pouquinho de smog fotoquímico, vai ver que esse smog fotoquímico se dá aí nessa camada mais próximo à superfície terrestre. E a estratosfera tem a sua importância devido à camada de ozônio, que é a camada responsável pela absorção de radiação ultravioleta. Então, é uma radiação extremamente nociva que, se atingir, né, atingindo a superfície terrestre, vai ter uma série de impactos para a flora, para a fauna e para a saúde humana, para a saúde da população. Então, a camada de ozônio ela tem essa função protetora da radiação nociva. Tá? E a atmosfera ela pode ser aí vista, né, encarada como um grande reator químico, no qual os gases são os reagentes ou os catalisadores das reações químicas que se processam, e a luz solar é a fonte de energia.
Ao chegarem na atmosfera, né, esses poluentes eles vão sofrer uma série de transformações químicas, físicas, que podem ser rápidas ou lentas, dependendo aí da presença de radicais, né, oxidantes, ou da presença de catalisadores, né, nessas reações, participando dessas reações químicas. Então, a gente vê aí que a atmosfera é um grande reator, né, e esse conceito de reator, ele se estende, né? A gente costuma pensar no reator químico como um compartimento fechado, né, um vaso fechado, controlado, no qual os reagentes são adicionados e as reações se processam. Não, o conceito de reator é muito mais amplo, né? É basicamente um local onde as reações químicas ocorrem, se processam, acontecem, né? Se os reagentes estão sendo ali, eu pego um ácido sulfúrico, né, com uma base e jogo esse ácido com essa base no chão, né, vai acontecer ali uma reação de neutralização, né, então o chão é o meu reator, né, porque a reação química se processou ali nesse solo. Então, o conceito, né, ele é muito mais amplo. Então, por isso, a atmosfera ela é considerada aí um grande reator químico. E, dito isso, né, a gente entra no conceito do que é a poluição do ar, né, o que é a poluição atmosférica. Então, a gente vai ver que quando esses poluentes são lançados na atmosfera, eles vão sofrer uma série de reações, né? Vão se processar uma série de reações que vai ser função aí de condições meteorológicas, chuva, vento, fenômenos convectivos, fenômenos adventivos. Então, uma série de fenômenos que vão ocorrer que vão ser importantes para a dissipação, para a diluição da poluição. Porém, quando são emitidos, né, poluentes atmosféricos em concentrações superiores à capacidade da atmosfera absorver, ou seja, dissipar, dispersar essa poluição, ocorre uma alteração da qualidade do ar, o que leva aí ao conceito de poluição atmosférica ou poluição do ar. Tá? Então, quando há emissão de poluentes atmosféricos em concentrações superiores dessa atmosfera absorver, minimizar, diluir esse poluente, eu tenho um cenário aí de alteração da qualidade desse ar e de poluição atmosférica. Tá? Então, gente, o que a gente precisa entender, né, da química da atmosfera? Primeiro, quais são as espécies que estão presentes na atmosfera? Quais são os poluentes, né, os reagentes das minhas reações que se processam nessa atmosfera? Em seguida, entender que reações químicas ocorrem, né? Quais são essas reações químicas e de que forma, né? Quais são os produtos dessas reações químicas e quais são os efeitos desses produtos, né? Para as espécies de seres vivos, seja animais, vegetais ou homem. Né? Então, é importante aí ter esse entendimento da química da atmosfera para, com isso, entendendo, né? Tendo esse conhecimento, aplicar as medidas de controle, né? Estabelecer limites de emissão, né? Então, todo esse entendimento ele é importante para que haja a prevenção, né, e o controle da poluição do ar. Tá? Então, o primeiro tópico né, quais são essas fontes de emissão, né? De onde que vêm esses poluentes que são emitidos? Então, a gente tem as fontes naturais ou biogênicas, né, como eu já comentei lá no início, então são todos aqueles processos naturais, atividade bacteriológica no solo, erupções vulcânicas, decomposição da matéria orgânica, seja por via aeróbia ou anaeróbia, vão, de forma natural, né, por processos naturais, emitir aí gases, vapores, material particulado. E temos as fontes antropogênicas, né? Então, todas as atividades aí do homem, né, seja nas indústrias, para a produção dos bens de consumo, seja no transporte, seja na geração de energia elétrica, térmica, vai gerar também essas emissões. Né? Então, a gente tem aí uma série de representações de atividades humanas que geram essas poluições, esses gases, esses vapores, esses materiais particulados que compõem a corrente de gás que é emitida. Essas fontes, elas podem também ser classificadas em estacionárias, né, que são fontes fixas, ou seja, as fontes paradas ali, né, no espaço. Então, aqui a gente tem a representação de uma fonte exaustora de uma indústria, uma chaminé, né, tem o flare, tem um queimador ali também, muito utilizado em aterro sanitário, indústria. Né. Então, são fontes fixas, estacionárias, né, paradas, que emitem, né, essas emissões para a atmosfera. Já as fontes móveis, né, elas estão relacionadas aí aos diferentes tipos de modais. Então, seja o aquaviário, ferroviário, os veículos automotivos, né, que na queima do combustível para a movimentação do veículo liberam também as emissões, né, que tem aí um papel significativo
né, no agravamento da alteração da qualidade do ar e nos fenômenos de poluição do ar que são observados e reportados. Tá? Por outro lado, os poluentes que são emitidos, eles também podem ser classificados, né? E eles são classificados em poluentes, né, primários e poluentes secundários. Os poluentes primários são aqueles contaminantes emitidos diretamente da fonte, né? Seja uma fonte natural, como uma erupção vulcânica, seja um modal de transporte, né, que vai emitir também a emissão atmosférica. Então, todos esses poluentes, como os óxidos de carbono, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, são classificados como poluentes primários, né, sua classificação em função da origem, porque eles são emitidos diretamente da fonte. Já os poluentes secundários, né, são aqueles poluentes formados, né, a partir de reações químicas que ocorrem na atmosfera entre os poluentes primários. Então, a gente vê aí o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ozônio, né, que é um poluente secundário bastante importante para a química da atmosfera, é o único poluente secundário legislado no Brasil, né, tem os nitratos de peroxiloacil, né, tem os compostos orgânicos voláteis parcialmente oxidados. Então, tem uma série de poluentes secundários que são aqueles poluentes que se formam na atmosfera a partir de reações entre os poluentes primários. Tá? E aí, né, eu destaquei nos próximos slides os principais poluentes. Né, e esses poluentes, de uma forma geral, são os poluentes que são legislados pelo CONAMA, pela legislação brasileira. Então, a gente tem aí os óxidos de carbono, né? O primeiro óxido de carbono é o monóxido, que é um gás incolor, inodoro, extremamente tóxico. Ele é emitido aí da queima incompleta de compostos de carbono, então da queima incompleta de combustíveis, né? Seja carvão, petróleo, gera um monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele tem aí como principal efeito, né? Ele pode levar à morte se inalado em elevadas concentrações. Por quê? Porque esse monóxido, né, ele se liga com a hemoglobina, que são células que transportam o oxigênio na corrente sanguínea para os diferentes tecidos do corpo humano, formando aí um composto extremamente estável. Né? O monóxido de carbono ele tem uma afinidade com a hemoglobina cerca de 200 vezes maior do que o oxigênio. Então, ao se ligar com a hemoglobina, ele forma aí a carboxihemoglobina, que é um composto extremamente estável e dificulta, né, o transporte de oxigênio para as células do corpo. Então, aí o ser humano, o ser vivo que inala, né, uma elevada concentração desse gás, acaba indo, né, a óbito, né, devido à formação desse composto estável com a hemoglobina. Tá? O segundo composto de carbono que a gente tem é o dióxido de carbono. Né? Também é um gás incolor, né, inodoro, né, tem aí os seus usos, e é um gás de efeito estufa, né? Se destaca aí como o principal gás de efeito estufa, porque na atmosfera, né, o dióxido de carbono, ele absorve radiação infravermelha, né, e faz com que o calor que é reemitido pela superfície terrestre fique aprisionado, né, muito próximo ao solo, e isso leva aí o fenômeno que a gente conhece como o efeito estufa, né, que vai ocasionar um aumento dessa temperatura terrestre com os seus mais variados impactos para o meio ambiente e para a saúde do homem. Então, um gás de efeito estufa, né, só uma definiçãozinha bem geral, né, é um gás que tem na sua estrutura mais 3 átomos, né, e apresenta um momento de polo. Né, porque esse momento de polo, durante aí os movimentos da molécula, de rotação, translação, estiramento de ligação, absorve radiação no espectro infravermelho, gerando calor. Né, e esse calor gerado na atmosfera não é dissipado para o espaço, fica retido, aprisionado na atmosfera, o que vai ter como consequência aí, um aumento, né, uma elevação dessa temperatura da superfície terrestre. Um outro gás interessante é o dióxido de enxofre, né, é um gás precursor de chuva ácida. Esse gás na atmosfera ele é oxidado por radical hidroxila, formando o ácido sulfúrico, que pode precipitar via úmida, provocando aí o fenômeno, né, de chuva ácida, que vai ter os seus impactos também para a qualidade de vida, para os seres vivos, organismos e tudo mais. Tá? Os óxidos de nitrogênio, né, que são representados principalmente como óxido nítrico e o dióxido de nitrogênio, né, a gente vai falar dele bastante também hoje, né, é um gás aí, um dos principais ingredientes para o smog fotoquímico. Né, e também pode levar aí o fenômeno de chuva ácida, porque esse gás na atmosfera sendo oxidado forma aí o ácido nítrico,
que precipita via úmida e leva aí um fenômeno de chuva ácida, né? Composto orgânico volátil, a gente também vai ver que é um ingrediente para o smog fotoquímico, né? Aqui eu coloquei uma descrição, né, do que seria um composto orgânico volátil, mas tem até uma definição, né, que é mais simples, que identifica que o COV ele é qualquer composto orgânico, né, que tem na sua estrutura de 2 a 12 átomos de carbono, e a temperatura e pressão ambiente volatilizam. Então, a gente tem os alcanos, os alcenos, as cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos. Então, uma série desses compostos, né, que são aí classificados, categorizados como composto orgânico volátil. Sua principal fonte é decomposição anaeróbia, né, vazamento em refinaria de petróleo, né, emissão veicular, também libera bastante composto orgânico volátil, e ele vai ter o seu papel aí na formação desse smog fotoquímico. O ozônio é um poluente secundário, ou seja, ele é formado na troposfera, através das reações químicas que ocorrem, por isso que eu identifiquei ele como fonte precursora, ou seja, as fontes que liberam NOx e COV têm aí um impacto na atmosfera, e esses poluentes eles vão reagir e vão ocasionar aí um acúmulo de ozônio troposférico, que a gente vai discutir também quando falar de smog fotoquímico. E isso faz, né, com que esse poluente se encontre aí em elevadas concentrações na camada mais superficial, mais próxima ao solo. E o material particulado, né, que tem aí suas fontes biogênicas, antropogênicas, e vão corresponder às partículas, né, seja partículas sólidas ou líquidas, nos mais variados tamanhos, né, que se encontram em suspensão na atmosfera. Então, pode ser poeira, neblina, né, pode ser uma partícula de fonte natural, como um pólen. Então, tem diversas partículas aí que se encontram em suspensão na atmosfera e também podem ocasionar aí um dano ao sistema respiratório, se inaladas, podem aí se depositar na estrutura, na superfície de vegetais, isso vai ter um impacto no processo fotossintético, né? Então, isso também tem um impacto aí para a produção, para a produtividade agrícola. Então, uma série de impactos atrelado também ao material particulado. Rony, só antes de você continuar, só uma pequena pergunta. Sim, claro. Você falou da questão das moléculas que causam efeito estufa, tem que ter 3 átomos de carbono, 3 átomos, aliás, né, 3 átomos, tipo CO2, coisas tipo SO2, né? Você falou também das reações que ocorrem, né? As reações secundárias que ocorrem. Essas reações ocorrem basicamente na camada da atmosfera, né? Na camada mais superficial, que é a troposfera. Isso. A troposfera, certo. Então, e outra coisa, o CO2 é uma molécula inerte, quer dizer, ela atrapalha de um lado pelo efeito estufa, mas ao mesmo tempo ela não reage. Eu acredito que não há reações da molécula do CO2 para uma poluição secundária, vamos dizer assim. Quer dizer, o CO2 só acaba atrapalhando pelo fato de ser uma molécula do tipo causadora do efeito estufa, né? Exatamente. É um gás inerte, né? Ele não participa de reações que vão desencadear a formação de poluentes secundários, né? O principal impacto é exatamente esse que o senhor mencionou, como sendo um gás de efeito estufa. É por absorver radiação infravermelho e gerar calor que acaba ficando aprisionado próximo à superfície terrestre, né? Então, esse é o principal impacto. Perfeito. Beleza, obrigado. Tá bom? E aí, né, pessoal, só para que a gente tenha uma ideia, né, do material particulado, quando a gente fala material particulado, né, esse material particulado ele é classificado, né, em 2 grupos, MP10 e MP2.5. Né? Essa numeração ela representa aí o tamanho de partícula. Né? Então, MP10 tem 10 micrômetros, né, de diâmetro, MP2.5 tem 2.5 micrômetros. Então, um fio de cabelo aí humano, né, ele tem de forma média, né, esse diâmetro, né, um fio de cabelo. Então, a gente vê, né, que são necessários aqui, né, foi representado 5, né, partículas MP10 para que eu tenha aqui um diâmetro da dimensão de um fio de cabelo. Né. Consequentemente, né, no caso de MP2.5, né, são necessárias 4 partículas de MP2.5 para formar uma partícula de MP10. Ou seja, o que isso representa? Né, são partículas extremamente diminutas, né, que, se inaladas, vão, né, a longo prazo levar aí a sérios problemas no sistema respiratório, né, levar ao agravamento de uma série de doenças respiratórias, como asma,
e outras doenças do sistema respiratório. Então, tem aí um impacto, né, bem significativo para a saúde da população também, tá? Professor, se eu me permite, eu só vou colocar meu carregador para que a gente não tenha... Não tenha frio. Bom, se não acaba no meio da minha explicação. E aí, pessoal, a gente entra na questão do monitoramento da qualidade desse ar. Então, no Brasil, né, em 1989, o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele emitiu a resolução número 5, e essa resolução, ela determinou a criação aí de uma rede nacional de monitoramento da qualidade do ar, né, com o intuito de permitir o acompanhamento dos níveis de qualidade do ar e comparar aí com os respectivos padrões estabelecidos. Então, a partir dessa resolução e de forma da resposta à poluição atmosférica, né, vivida na época e vivida até hoje, né, foi criado o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar, o PRONAR. No ano seguinte, né, vem a resolução número 3 de 1990, que vai dispor aí sobre os padrões de qualidade do ar previstos no PRONAR, né, que foi estabelecido no ano anterior. Então, essa resolução, a número 3 de 1990, ela é a resolução que dispõe sobre os padrões de qualidade do ar a nível nacional previstos pelo PRONAR. Então, na resolução, né, são estabelecidos padrões de qualidade do ar, né, quais são os poluentes legislados, que precisam ter ali os seus limites estabelecidos. Nessa resolução, há a identificação, né, e a descrição dos métodos de amostragem e análise desses poluentes que são legislados. A resolução também atribuiu o monitoramento da qualidade do ar aos estados. Então, no caso do Rio de Janeiro, né, quem faz isso é o órgão estadual, que é o INEA. Então, o INEA é responsável pelo monitoramento e pelo controle da qualidade do ar no estado do Rio de Janeiro, né? E estabelece também, né, a partir dos limites detectados, né, níveis de atenção, alerta e emergência, para identificar, né, o cenário da qualidade do ar em uma dada região, em um dado momento. Tá? Então, no Brasil, né, através dessa legislação, os poluentes legislados, né, basicamente são material particulado na forma de partículas totais em suspensão, fumaça e partículas inaláveis, e os gases e vapores, a gente tem o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o ozônio, que é o único poluente secundário legislado no país. Tá? Bom, agora a gente entra, então, na questão de falar um pouquinho sobre processos de poluição do ar. Né? Então, nessa figura, nessa representação, a gente tem uma fonte de emissão, que no caso aí é uma fonte exaustora, uma chaminé de uma indústria, que vai liberar essa corrente de gás para a atmosfera, né? Eu tenho aí emissão atmosférica. Na atmosfera, esses poluentes eles vão aí ser transportados, né? Vão ser diluídos através de ventos, chuva, gradiente de temperatura, as reações que se processam na atmosfera e podem, né, precipitar via seca, né, como material particulado ou via úmida, num determinado local, numa determinada região, né? Dependendo da concentração dessa poluição, eu vou ter um impacto ambiental, né? E essa emissão, né, essa deposição da poluição, ela pode se dar tanto próximo, né, à fonte emissora, né, no caso aqui a chaminé da indústria, como também distante, né, porque a gente vê que os poluentes eles são transportados por ventos, né, os gradientes térmicos, pode levar essa poluição a elevadas distâncias da fonte de emissão, né? Então, a gente tem aí, pode detectar um cenário de poluição do ar, né, também em regiões afastadas da fonte de emissão. E dentro da poluição do ar, poluição urbana, a gente destaca, né, o smog fotoquímico. Então, o smog fotoquímico, ele vai ocorrer quando a gente tem uma situação com emissões significativas de óxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, numa condição da atmosfera favorável para que haja o aprisionamento desses compostos, né, próximo à superfície terrestre e que se processem reações entre esses compostos que vão gerar poluentes secundários, né, que tem aí um impacto elevado, danoso para a saúde da população, para a saúde
dos vegetais e animais. E essa situação favorável da atmosfera, né, geralmente é observada quando eu tenho um cenário de inversão térmica. Então, quando eu tenho inversão térmica da troposfera e tenho emissões significativas de óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, eu tenho aí um ambiente propício para a ocorrência do smog fotoquímico. Tá? E o que é inversão térmica? Né? Para entender a inversão térmica, a gente tem que ter em mente que na troposfera, né, nessa camada mais superficial, a gente viu que a temperatura ela diminui conforme eu tenho aí o aumento da altitude. Né? Então, esse decréscimo da temperatura, ela é importante, ele é fundamental para que haja aí um processo convectivo natural de dissipação da poluição. Né? Então, é necessário para que haja uma livre dispersão dos contaminantes presentes no ar que formam a poluição. Então, a gente vê que numa camada, né, na camada próxima ao solo, a gente tem a geração das correntes gasosas da emissão atmosférica, que é uma corrente de gás, né, geralmente mais quente, e nas altas altitudes eu tenho, né, o ar mais frio, já que a temperatura ela decresce conforme eu tenho o aumento da altitude. Esse ar mais quente gerado da atividade antrópica ou de atividades de processos naturais, né, ele é um ar mais leve, né, menos denso, ele tem uma massa específica menor. Então, naturalmente, ele sobe para as altas altitudes, onde ele resfria. E com isso, né, eu tenho um ciclo convectivo de troca natural, né, o que contribui para a dispersão da poluição. Então, a gente vê aí um cenário sem inversão térmica, eu tenho um ar quente sendo gerado próximo à superfície, esse ar, naturalmente, ele sobe para as altas altitudes, onde o ar é mais frio, onde a temperatura é menor, e ele resfria. E esse processo, né, ele é fundamental para que haja a dispersão, a dissipação da poluição. No cenário de inversão térmica, né, ocorre aí uma modificação da disposição dessas camadas. Então, eu tenho uma massa, né, de ar quente que acaba ficando aprisionado entre duas massas de ar frio. Então, a gente vê que é um processo que acontece mais naturalmente no inverno, onde a superfície terrestre está numa temperatura menor, a poluição gerada, ela por ser mais leve, menos densa, ela sobe, esse ar quente sobe e acaba ficando aprisionado entre duas camadas de ar frio, né? O ar frio da superfície e o ar frio das altas altitudes. Essa camada de ar quente, ela bloqueia, né, o processo convectivo natural, que é importante para a dispersão e dissipação dos poluentes. Então, toda a poluição que é gerada, né, da atividade do homem, dos processos naturais, ela acaba ficando confinada, né, numa região muito próxima do solo. Então, nessa representação gráfica aqui, nesse GIF, a gente fica mais fácil, né, de observar como que se dá essa troca. Então, a gente vê que na troposfera, né, a temperatura ela decresce com o aumento da altitude, então o ar mais quente gerado aqui no solo, naturalmente, né, ele vai para as altas altitudes, se resfria, e isso é fundamental para a dispersão e dissipação da poluição. Então, essa troca constante ela vai colaborar com a dispersão da poluição atmosférica. Numa situação de inversão térmica, né, eu tenho condições favoráveis, né, que vão provocar uma alteração na disposição dessas camadas na atmosfera. Então, eu crio ali, né, na troposfera, na camada mais superficial, fica uma camada de ar quente, né, aprisionada entre duas camadas de ar frio. Então, a gente tem aí uma quebra, né, desse perfil de temperatura, né, por isso que o nome é inversão térmica. Então, nessa camada de inversão que se cria, toda a poluição gerada ela acaba ficando aprisionada próxima à superfície. Tá? E aí, num cenário, né, que eu tenho aí grande quantidade de poluentes, né, óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis sendo emitidos, juntamente com um cenário de inversão térmica, né, é um cenário propício, né, para a formação do smog fotoquímico, que vai se caracterizar aí por reações, né, entre os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis, que vão gerar uma série de produtos, né, de poluentes secundários que vão se acumular nessa fumaça marrom alaranjada, né, que contém aí diversos contaminantes, próximo à superfície terrestre. Então, a inalação dessa fumaça é extremamente danosa para a saúde do homem e pode gerar aí o agravamento de diversas doenças, né, respiratórias,
problemas do trato respiratório. Então, é um problema muito sério e observado aí em grandes centros, né, urbanos, que têm aí suas indústrias, que têm uma atividade veicular muito intensa, que libera esses compostos orgânicos voláteis para a atmosfera, né? Então, o primeiro caso de smog fotoquímico foi reportado em Los Angeles, né, na década de 40. Posteriormente, né, foram relatados aí essa situação de poluição urbana em outras capitais, né, em outros grandes centros, como São Paulo, Roma, Tóquio, Atenas. Então, a palavra smog, ela é um analogismo, né, a junção entre as palavras do inglês smoke, que é fumaça, e fog, que é névoa, criou-se aí a palavra smog fotoquímico. E aí a gente vai estudar, vai ver aqui um pouquinho também dessa química do smog fotoquímico, de que forma que se dá essas reações e contribuem aí para a formação desses poluentes secundários. Então, para haver smog fotoquímico, né, várias condições elas precisam e devem ser satisfeitas. Né? Então, emissão suficiente de óxido nítrico, compostos orgânicos voláteis, o que está associado aí a um tráfego de veículos intenso, elevado, à atividade industrial, observada aí nas cidades que eu mencionei anteriormente. Questão da ampla luminosidade solar, né, que são cruciais para aumentar a velocidade das reações, né, atuam como catalisadores das reações, geram espécies radicalares que vão participar dessas reações, e pouco movimento convectivo, né, entre as massas de ar quente e ar frio, né, para que haja dispersão e dissipação desse poluente. Num cenário de inversão térmica, como a gente discutiu anteriormente, é um ambiente aí extremamente propício para que esses poluentes fiquem confinados e, através das reações, o smog fotoquímico ocorra. Tá? Então, gente, eu gosto muito de explicar, né, essa parte, porque a gente consegue entender, né, o processo químico, né, o que é o smog fotoquímico. Então, a gente vê aí num cenário, né, que eu não tenho, né, eu tenho uma atmosfera livre de composto orgânico volátil e só tem emissão de NOx. Né? Então, o dióxido de nitrogênio ele é emitido para a atmosfera. Nessa atmosfera, ele vai sofrer fotólise, né, vai se dissociar aí na espécie radical NO, mas gerando mais um átomo de oxigênio no estado excitado. Na troposfera, esse átomo de oxigênio no estado excitado, gerado da fotólise do dióxido de nitrogênio e de outros processos, outras reações também, ele reage com o oxigênio do ar, formando o ozônio troposférico. Né? Só que esse ozônio troposférico ele é rapidamente consumido numa reação com a espécie radicalar, NO, gerado da fotólise do NO2. Então, o ozônio ele é consumido, volta aqui, né, NO2 mais oxigênio. Então, a soma dessas três reações ela vai constituir um ciclo nulo. Eu não tenho acúmulo de nenhum poluente. O poluente ele é emitido, ele sofre fotólise, gera radical. Esse radical vai reagir com o ozônio troposférico que foi formado, e com isso a gente reinicia, né, esse ciclo, essa reação cíclica, fazendo com que o meu ciclo seja nulo, não haja acúmulo de nenhum poluente. Numa situação que eu tenho emissão de compostos orgânicos voláteis, na atmosfera, esse COV vai sofrer oxidação, né, principalmente por radicais hidroxilas. Esses radicais hidroxilas vão oxidar esses compostos orgânicos voláteis, gerando uma série de espécies radicalares. Aqui nessa reação foi exemplificado, né, uma espécie radicalar, o peróxido, né, que foi gerada aqui dessa oxidação do composto orgânico volátil. Essa espécie radicalar ela vai competir com o ozônio, né, na reação com o NO gerado da fotólise do NO2. Como consequência, essa espécie radicalar reage com esse NO, gerando aí outros radicais, e o ozônio não é consumido na reação com o NO, fazendo com que haja um acúmulo de ozônio troposférico. Então, é um fenômeno no qual eu tenho um acúmulo de ozônio troposférico e tenho a formação de diversos outros poluentes secundários. Então, aldeídos, cetonas, monóxido de carbono, né, os nitratos de peroxiloacil, que são compostos orgânicos parcialmente oxidados. Então, são poluentes secundários que são formados aí ao longo do smog fotoquímico. Nessa representação, fica mais fácil da gente visualizar. Então, a gente vê aqui uma atmosfera somente com a emissão de NOx, sem COV, esse NO2, dióxido de nitrogênio, vai sofrer fotólise, gerando o radical NO, mais um átomo de oxigênio no estado excitado. Esse oxigênio, né, participa na formação do ozônio troposférico, porém o ozônio troposférico é em seguida consumido, né, pela espécie radical NO,
formado da fotólise do NO2. Então, eu tenho aqui uma reação sem acúmulo, uma reação cíclica. Numa situação que eu tenho composto orgânico volátil sendo emitido, né, esse COV vai sofrer oxidação pelo radical hidroxila, né, falei lá no início, né, que o radical hidroxila é o principal agente oxidante da atmosfera, por isso que o vapor d'água é importante. Nessa reação aqui, esse COV é oxidado, gerando radicais, e esses radicais vão competir com o ozônio na reação com NO, né? Essas reações aqui vão gerar uma série de poluentes secundários e vão fazer com que o ozônio também se acumule, né, nessa fumaça, nessa neblina de smog que é formado. Tá? Então, de uma forma geral, é isso que se tem num processo de smog fotoquímico. Tá? Bom, então, né, chegamos até aqui, acho que já deu para cobrir de forma geral, né, e bem básica, todo o conteúdo que é representado nesse diagrama. Então, a gente viu as fontes de emissão, que elas podem ser antropogênicas e naturais, viu que essas fontes liberam poluentes primários que na atmosfera, através de reações físico-químicas, vão gerar poluentes secundários. Esses poluentes secundários vão ter os seus destinos aí na estratosfera, né, na baixa atmosfera, dependendo da concentração da poluição, do poluente depositado, né, seja via seca ou via úmida, eu posso ter um impacto no corpo receptor, na flora, na fauna, nos materiais, nos seres humanos, né, com um consequente aí efeito à saúde e ao meio ambiente, né, e é necessário, né, o estudo desses poluentes, dessas reações, né, esses poluentes secundários que são gerados, para que se tenha aí o conhecimento dos efeitos, né, dos riscos causados por esse poluente, e para que também, né, se estabeleçam os limites de emissão, os limites de poluição atmosférica. Né? A gente vê aí que o avanço tecnológico ele é benéfico em diversos sentidos, né? E inclusive para liberação de poluentes para a atmosfera. Então, a gente vê que diariamente são novos produtos, né? Novos compostos são criados, né? E esses compostos lançados para a atmosfera vão participar de reações que muitas vezes ainda são desconhecidas, né? Gerando poluentes secundários que também são desconhecidos. Então, entender, né, através dos estudos científicos, que poluentes são esses, né, quais são os seus impactos, é importante para que a legislação avance com o estabelecimento dos limites de emissão, e também primordial para que, se conhecendo, né, esses poluentes, se implemente aí medidas de controle da poluição do ar. Né? Então, as medidas para tentar prevenir a geração da poluição, ou depois que essa poluição foi gerada, minimizar e tratar antes de liberar essa corrente de gás para a atmosfera. Tá? E aí, agora entrando na parte de controle dos poluentes atmosféricos, né, a gente vê que as medidas de controle elas são classificadas em medidas indiretas e medidas diretas. As medidas indiretas, basicamente, né, como eu já falei, vão atuar na prevenção da poluição. Então, são chamadas tecnologias limpas. Né? Então, toda alteração de processo, né, mudança de matéria-prima, substituição de combustível, boas práticas, todas as medidas que visem a geração da poluição atmosférica, das correntes de gás contendo poluentes. Então, são medidas que vão atuar ali na fonte, né, para tentar minimizar a formação desse poluente. Já as medidas diretas, né, elas podem aí ser classificadas em dois grupos, né, e serem empregadas em duas etapas. As medidas diretas que concentram o poluente na fonte antes de lançar esse poluente para a atmosfera, ou seja utilizando o sistema de ventilação local exaustora para diluir os poluentes que são formados, seja através de processos de tratamento, que a gente vai ver nos próximos slides, a redução seletiva, né, para remoção de NOx. Então, são processos que, dentro da fonte, né, seja uma câmara de combustão, seja uma caldeira, vai tentar minimizar a formação do poluente atmosférico. E a outra medida, dentro das medidas diretas, é atuar na retenção dos poluentes depois que ele é gerado. Antes de encaminhar essa corrente de gás para um sistema de exaustão, para uma chaminé, por exemplo, eu utilizo os equipamentos de controle da poluição do ar. Então, a gente tem os coletores secos, que são utilizados para a coleta de material particulado, e os coletores úmidos, que são utilizados para a remoção de gases e vapores dessas emissões. Então, também é uma abordagem muito utilizada na indústria para tratamento das correntes gasosas.
Assim como no MAET a gente trata o efluente líquido, né, com as operações unitárias, né, os processos biológicos, físico-químicos, processos terciários, com membrana, carvão ativado, né, dentro do contexto, né, de qualidade do ar, controle das correntes gasosas, se faz o tratamento também dessas correntes antes de emitir essa corrente de gás para a atmosfera, né, no intuito de remover esses contaminantes que podem ocasionar um impacto para a qualidade do ar. E aí a gente vai focar, né, como eu falei, num sistema aí numa medida direta, né, para tentar minimizar a formação de um poluente na própria fonte. Né, e esse poluente que a gente vai focar é o NOx, né, representado aí na forma do dióxido de nitrogênio e do óxido nítrico. Tá? Num processo, né, dentro aí de um contexto industrial, o NOx, né, ele provém aí principalmente da queima de combustível, né, para geração de energia, para movimentação de máquinas, dentro aí do setor industrial. E esse NOx da queima de combustível, né, ele tem 3 fontes principais, né, que classificam o NOx como térmico, em razão do combustível, e NOx de formação rápida. O NOx térmico, ele é formado, né, da reação do nitrogênio presente no ar com o oxigênio presente no ar. O ar que é o meu comburente ali no processo de queima. Então, esse nitrogênio presente no ar e o oxigênio no ar a alta temperatura vão reagir para formar NOx. Então, é classificado como NOx térmico. Já o NOx em razão do combustível, ele é formado pela reação, né, do nitrogênio presente no ar, no meu comburente, com hidrocarbonetos, né, no caso são cianeto de hidrogênio e íon cianeto, que se forma, né, da pirólise do combustível. Né? Então, a pirólise é um processo que acontece na ausência de oxigênio a altas temperaturas. O combustível, né, quando ele sofre pirólise nessa condição, ele gera aí cianeto de hidrogênio e íon cianeto. Esses compostos, eles vão reagir com o nitrogênio, né, presente no ar, formando aí o NOx em razão do combustível. E o outro NOx, que é o NOx de formação rápida, é formado, né, pela reação do nitrogênio presente no ar com radicais de hidrocarbonetos formados em regiões ricas de combustível, né, ou seja, regiões que há mais combustível que ar presente. Né, esse nitrogênio vai reagir com o hidrocarboneto, levando, no final, através de diversas reações químicas, à formação do NOx de formação rápida. Então, são as 3 fontes principais que a gente tem durante a queima de um combustível, seja um carvão, seja um óleo pesado, né? Durante a queima, né, os processos de queima desse combustível vai gerar esse NOx. Tá? E aí, dentro de um contexto industrial, né, existem processos que podem ser aplicados na fonte, ou seja, na câmara de combustão, na caldeira, para tentar minimizar a formação desse NOx. O primeiro processo é a redução seletiva catalítica, no qual eu vou empregar, né, um reagente amoniacal, né, que a alta temperatura vai volatilizar, gerando amônia volátil, e essa amônia volátil vai reagir de forma seletiva com os óxidos de nitrogênio. Então, na presença de um catalisador, né, já que é uma redução seletiva catalítica, a amônia ela reage de forma seletiva com NOx, formando aí, num processo de redução, nitrogênio gasoso e vapor d'água. Então, a gente vê que é um processo que utiliza aí como os principais catalisadores óxidos de titânio, de tungstênio, vanádio, molibdênio, né, que são catalisadores empregados, né, em leitos, né, catalíticos, no qual eu tenho uma solução, né, de amônia, né, seja amônia líquida ou uma solução de ureia, né, que a alta temperatura vai decompor, gerando NH3, amônia volátil, vai entrar nessa câmara de combustão, né, nesse sistema de combustão, passar pelo leito catalítico, né, reagindo com NOx, elevando a redução desse poluente, né, formando N2 e vapor d'água. Tá? Então, é um processo que é bastante empregado, né, dentro da indústria para que haja aí a minimização da formação do NOx durante a queima de combustíveis. Então, aqui, só para que vocês tenham uma ideia, né, esse leito catalítico ele é fabricado, né, e formado no que é chamado de honeycomb, né, que são colmeias ali catalíticas, no qual, né, o catalisador ele é formado, empregado nessa estrutura, né, e colocado ali dentro da câmara de combustão do meu queimador.
e aí a amônia ela é pulverizada, ela é injetada através de pulverizadores, passando pelo catalisador, que vai aí reduzir a energia de ativação, aumentando a velocidade do meu processo. Eu tenho essa reação se processando de forma rápida, e é um processo que tem aí eficiências que podem chegar até 90%, de redução de formação de NOx. Então, é bastante empregado dentro da indústria para minimizar a formação desse poluente atmosférico. E um outro processo que é utilizado, bastante semelhante à redução seletiva catalítica, é a redução seletiva não catalítica. A única diferença aqui é que eu não tenho a utilização do catalisador, o catalisador ele não é utilizado no processo, porém o sistema ele precisa operar numa temperatura muito mais superior, muito mais elevada. Essa temperatura pode chegar até 1000 graus Celsius, no qual a alta temperatura, a amônia, ela vai sofrer dissociação, gerando a NH2, que é uma espécie extremamente reativa, que vai reagir com esse óxido nítrico, levando à redução desse poluente. Tá? Então, é também muito semelhante à representação da redução seletiva catalítica, a única diferença é que eu não tenho catalisador. Então, o ponto de injeção dessa solução amoniacal é colocado próximo aqui à zona de combustão, onde eu tenho combustível queimando na presença do meu ar, do meu comburente, e aí essa amônia vai dissociar, gerando NH2, reagir com NO, e como consequência eu tenho uma minimização de formação desse poluente. É um processo que tem uma eficiência menor comparada à redução seletiva catalítica, mas pode chegar aí até 60% na minimização de formação de NOx. Tá? E finalizando, para que vocês tenham uma ideia também, a gente chega aí na questão dos equipamentos de controle. Então, os equipamentos, depois que essa poluição foi gerada, essa corrente de gás foi gerada, se eu não conseguir prevenir sua geração, ou se eu não conseguir minimizar, eu não consigo minimizar totalmente a formação do poluente nos processos de queima, de combustão, essa corrente de gás precisa ser encaminhada para os equipamentos de controle. Então, dentro aí de um contexto industrial, a gente tem os coletores secos, que são empregados para remoção de material particulado. Então, tem as câmaras de poeira, os ciclones, os filtros, o mais conhecido é o filtro do tipo manga, tem precipitador eletrostático, todos esses equipamentos que são utilizados para remover material particulado. Em seguida, essa corrente de gás é direcionada para os coletores úmidos, no qual, dentro do equipamento, eu vou ter a injeção de um reagente líquido, que vai reagir com o gás, com o vapor presente nessa corrente gasosa, fazendo com que haja remoção do poluente da corrente de gás. Então, os principais coletores úmidos que a gente tem aí são as colunas, então, colunas de recheio, de prato, com borrifo, os lavadores, o mais famoso é do tipo Venturi, bastante empregado dentro da indústria, e tem os filtros com materiais adsorventes, então filtro com carvão ativado, com zeólita, que também serve para adsorção de gás e vapor. É muito utilizado para a adsorção de CO2. O CO2 tem uma afinidade bastante adsortiva, uma afinidade adsortiva bastante elevada com carvão ativado, então a gente observa aí esses filtros, sendo bastante utilizados para a remoção de correntes gasosas com CO2. Tá? E aí essa figura eu tirei do livro do Claudinei, no qual ele mostra aí a disposição do que a gente teria dentro de um contexto de tratamento de uma corrente gasosa gerada na indústria. Então, a gente tem a caldeira queimando combustível para geração de vapor, para movimentação de máquinas. A gente viu que a gente pode tentar minimizar a formação dos poluentes, no caso, o exemplo que eu dei, o NOx, na própria caldeira, com a redução seletiva catalítica ou não catalítica, mas gerada essa corrente gasosa, ela precisa ser direcionada para os equipamentos de controle da poluição do ar. Então, aqui eu tenho os coletores secos, ciclone, filtro, precipitador, que é basicamente para remoção de material particulado primeiro, e depois essa corrente de gás vai para um coletor úmido, no caso o lavador Venturi, para remoção de gás e vapor. No Venturi, é injetado um reagente líquido, uma solução líquida, no qual essa solução vai reagir com o poluente presente na corrente gasosa, formar um produto sólido que precipita dentro do equipamento, e a corrente de gás limpo é encaminhada para um sistema de exaustão. Então, até aqui é bem interessante, porque nesse processo aqui do Venturi é empregada aqui uma solução de cal, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, que o objetivo, muito provavelmente, é a remoção de SO2, dióxido de enxofre. Porque essa solução de cal, ela vai reagir com esse SO2,
formando aí um produto com valor agregado, né, no caso o gesso. Então, o lavador Ventura ele é empregado, né, com esse propósito também quando eu quero a recuperação de um poluente que pode gerar um produto com valor agregado, tá? Rony, é só uma pergunta. Você tinha falado antes daquela questão da rede de monitoramento, né, do controle do ar, né, PRONAMA, aquela resolução. O E Pronar. isso realmente funciona? Tem funcionado na prática? Quer dizer, existem redes espalhadas? Quem é que gerencia isso? Então, eu conheço a situação do caso do estado do Rio de Janeiro, né? O gerenciamento, a resolução CONAMA 03 de 1990, que estabelece, né, os limites lá de lançamento dos poluentes, ela também atribuiu aos estados a função de fazer o monitoramento. Então, cada estado, através dos seus órgãos ambientais estaduais, é o responsável por fazer, né, esse controle da qualidade do ar, o monitoramento da qualidade do ar. No caso do Rio de Janeiro, é o INEA. Né? Então, o INEA tem as suas estações de monitoramento espalhadas. Né? Eu não sei exatamente os pontos, os locais, mas isso muito provavelmente é fácil da gente identificar e encontrar. Né? Mas essas estações de monitoramento, elas têm essa função, né, de monitorar ali a qualidade do ar. Né? Geralmente são localizadas próximos a centros urbanos, né, onde eu tenho aí movimentação intensa, né, de tráfego e polos industriais. Né? Então, é o órgão estadual que faz o monitoramento. Agora, se funciona, é aquela questão, né? Deve funcionar, mas também com as suas limitações, com os seus problemas. Certo, ok. E outra coisa, em relação a se você pudesse enumerar alguns tipos de indústrias que geram mais poluentes, assim, em termos particulares, como é que você classificaria? Quais são as indústrias mais poluentes que precisam realmente de equipamentos desse tipo para poder controlar? Então, o senhor pegou aí o gancho do meu último slide, que era o slide que eu ia colocar o pessoal, né, para buscar mais informação. Então, eu coloquei 2 vídeos, né, um vídeo que é do TED Education, né, provavelmente alguém deve conhecer, né, e esse vídeo ele mostra aí a ciência do smog, explicando isso que eu falei na aula de hoje, né, só que de uma forma animada, bem interessante e bem atrativo. Um outro vídeo do National Geographic que fala um pouquinho da questão da poluição do ar. Então, também temas que eu abordei, né, na fala de hoje. E um texto complementar que eu coloquei aí para que vocês leiam depois, que eu acho que vai ser interessante, falando um pouquinho da questão do material particulado, dos particulados na indústria de mineração. Então, a indústria de mineração ela é uma indústria aí que é grande, poluidora, né, e tem como dos seus produtos de poluição o material particulado. Né? Então, materiais particulados gerados aí das atividades de beneficiamento de minério, da extração, né, do processamento de minérios, geram, né, correntes gasosas com elevada concentração de material particulado, e a indústria precisa buscar soluções para fazer o tratamento dessas correntes gasosas e remover esses contaminantes. Então, uma abordagem que é feita, né, dos meus estudos, eu fui olhar lá e fui fuçar, é a utilização, né, de filtros, né? Então, os filtros prensados, filtros metálicos, filtros do tipo manga. Então, são filtros, né, bastante utilizados pela indústria de mineração para tratamento dessas correntes gasosas. Outras indústrias que também geram bastante correntes gasosas, geram material particulado, a gente tem a indústria alimentícia, a indústria de alimentos, né, uma indústria ali que no manuseio das suas matérias-primas, nos seus processamentos, gera uma elevada concentração de material particulado, né? A indústria petroquímica também, a gente viu lá, quando eu coloquei algumas fontes, né, que os compostos orgânicos voláteis, né, eles são provenientes ali da atividade petroquímica, às vezes vazamentos que acontecem, esse composto ele volatiliza, vai para a atmosfera, então são indústrias, né, acabam sendo indústrias aí também bastante poluidoras. Quer dizer, não é tanto, não é só, quer dizer, indústria de processos inorgânicos que a gente imagina, né? Que é fabricação de É verdade. cimento, mineração, mas existem outros setores, como alimentos e petroquímica, também que gera Também bastante. gera. Exatamente. Mas eu acho que em termos de emissões, realmente, a indústria de cimento, principalmente gases de efeito estufa, ela é campeã. É A indústria de campeão. cimento, realmente, ela é a maior emissora de gases de efeito estufa.
E é uma área de pesquisa bastante promissora, que eu vejo até na escola de Química, tem professores que trabalham isso, é tentar a recuperação do CO2, né, gerado na fabricação de cimento, né? Então, para que esse CO2 não seja emitido para a atmosfera, tentar processos para sua recuperação. E o que que se faz com essa absorção desse CO2? O que que se faz com esse CO2? Então, o CO2 ele tem diversos destinos, né? Ele pode ser aí utilizado em bebidas, né? Bebidas gasificadas, ele pode ter esse emprego, né? Ele pode ser utilizado em reações para a fabricação de compostos químicos, né? Enfim, tem uma ampla gama de aplicação. Outros exemplos mais específicos assim me fugiu a memória aqui, a mente, mas principalmente na indústria de alimentos, de refrigerantes, o CO2 tem uma aplicação muito forte, né? Uhum, certo. Bom, pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu vou, então, fechar a apresentação. E vou interromper a gravação também, que depois eu passo a gravação para o professor, encaminho o link, vou colocar no YouTube como não listado, encaminho o link para o professor e ele compartilha com a turma. Ok, tá certo. Obrigado. Pessoal, alguma pergunta? Não, não tem nenhuma pergunta, não. Também não, professor. Por exemplo, eu vou fazer então mais uma pergunta. Vamos supor que uma indústria, Rony, uma indústria química quer se instalar, né? Estudou lá, viu a melhor localização, fez um estudo de localização e quer uma determinada região lá. No projeto dessa indústria, né, no projeto inicial, como é que é feita a questão do encaminhamento? Claro, vou produzir tal produto, existe a possibilidade de gerar tanto, sei lá, efluentes, mas na verdade ela já vai projetar, ela já vai com o projeto de tratamento desses efluentes. Como é que é feito isso? Em relação à poluição atmosférica, que o senhor Em relação, fala, exatamente. então, existe resolução, né, uma resolução no Brasil, né, que é uma resolução de 2006, né, que eu não coloquei na apresentação, porque não ia ficar muito extenso. Mas essa resolução de 2016, ela estabelece limites de emissão para definindo, né, diferentes tipologias de indústria, né, indústria química, de mineração, quais são os poluentes, né, os principais poluentes gerados pela atividade e de que forma esses poluentes precisam aí ser enquadrados nos padrões de descarte. Então, eu vou até abrir já que é um conteúdo que eu falo, né, eu falava numa aula. Então, a gente vê aí, né, que é a resolução 382 de 2006 do CONAMA, né, no qual ela legisla, né, os tipos de fontes. Então, define também diversos tipos de indústria, como refinaria, fabricação de celulose, indústrias de alumínio, forno de fusão de vidro, né, os tipos de poluentes lá que são legislados e precisam ser enquadrados em padrões e limites de descarte para aquela atividade. Então, há uma fiscalização nessa indústria mais efetiva, porque ela tem que atender a esse CONAMA 382. Certo. E quem fiscaliza é o órgão ambiental de cada Estadual, estado. é o órgão estadual. Exatamente. Certo. Ok. E, claro, tem a questão para obter o licenciamento ambiental, né, para poder Sim, funcionar, né, na verdade. sim. Para o funcionamento tem toda a questão da avaliação para obter as licenças, né, ambientais, licença de instalação, operação, implantação, né, toda Certo. Você falou desses efluentes atmosféricos, mas também tem a questão dos resíduos sólidos, né, que você tem essa atuação também. Como é que funciona no caso de resíduos sólidos industriais? Então, a indústria ela tem que dar a destinação, né, para esse material que é gerado, e a legislação que rege, né, essa destinação é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, né, que foi uma lei criada, estabelecida em 2010, no qual tem todos os critérios para gerenciamento dos resíduos que são gerados, e a indústria, né, que é grande geradora. Então, um grande gerador são empreendimentos que geram mais de 150 quilos por dia de resíduo.
ela precisa dar uma destinação adequada para esse material. Ela pode implantar processos de tratamento, né, dentro da sua unidade fabril, ela pode contratar, né, uma empresa externa para coletar, transportar e destinar esse material, fazer a sua disposição final adequada. Isso tem um custo, né? Sim, claro. Eu estou perguntando porque lá em Caxias do Sul, quando eu morei lá em Caxias do Sul, eu sei que tem várias empresas que sempre se preocupavam. Claro, eu vim para cá em 2009, voltei em 2009. Essa legislação é de 2010, claro, antes não tinha. Mas várias empresas procuravam a gente dizendo, olha, está sobrando muito resíduo disso, de areia de fundição, ou então de resíduos de fibra de vidro, que é um resíduo perigoso. Então, eles procuravam a universidade para tentar identificar os caminhos para poder solucionar e gerenciar esse resíduo, o que eu posso Sim, fazer com esse resíduo, né? sim, sim. Então, Tem muita pesquisa para ser feita, né, com esses materiais. A gente, por exemplo, colocava os resíduos de fibra de vidro com plástico, com resina poliéster, com fibra de vidro, aquele plástico reforçado, a gente colocava isso na mistura asfáltica, na composição asfáltica, por exemplo, né? A areia de fundição também tinha um projeto grande sobre areia de fundição lá também, tinha montanhas, indústrias que tinham, a gente passava assim, né, perto da empresa e tinha montanhas de resíduos, né? E aí realmente era uma coisa complicada. Mas agora eles são obrigados, na verdade, a gente sabe que muita coisa não funcionou ainda, né? Não funciona depois da PNRS, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, muita coisa ainda não funciona, ainda não foi efetivamente, a questão dos lixões, dos aterros, ainda tem por aí, né? Então, mas as indústrias, pelo menos, elas são, eu não sei se ela, como indústria, né, são mais obrigadas a seguir determinados a legislação. A fiscalização é mais rígida, né? Exatamente. E eu lembro desse caso que o senhor está contando, né, das indústrias Caxias do Sul, porque eu fiz uma disciplina no mestrado e o senhor trouxe, né, esse caso. E realmente, eu falei lá na época, né? Falou. E é realmente isso, né? Tem diversos resíduos industriais que podem ter aí seu beneficiamento, seu tratamento e serem reinseridos na cadeia produtiva, né? Uhum. É o que a gente tem discutido hoje. É um modismo, mas que é algo que precisa realmente ser implantado, de economia circular, de reinserir esse resíduo na cadeia de produção, né? E não ter esse resíduo como um lixo, como um rejeito, né? Dispor simplesmente num aterro sanitário ou industrial, mas se reinserir na cadeia de produção. Certo, tá certo. O pessoal que está assistindo, eu não me lembro, acho que a maioria não trabalha diretamente, eu não tenho contato